Olá, eu sou Rafael, aluno da FATEC Guarulhos, aluno de Gestão Empresarial EAD e sou supervisor de manutenção na Companhia Metropolitana de São Paulo há 10 anos e vim aqui apresentar um trabalho sobre uma análise de melhorias nos processos da gestão da oficina, cujo local qual eu trabalho, de manutenção de equipamentos de giro de trens das linhas 1 e 2 do metrô de São Paulo. A professora orientadora é a professora Vani. Então, para o desenvolvimento desta atividade, eu faço primeiro uma discussão inicial, mapeando os macros processos da oficina, situando a oficina dentro da organização, fazendo uma breve explicação de quem somos, onde a gente se enquadra. Vamos identificar os processos e subprocessos da oficina, os indicadores de desempenho, vamos analisar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria dentro da oficina. Então, a primeira coisa que a gente acaba trabalhando é verificando aqui quais são os nossos pontos fortes, fracos, aspectos internos e externos, resumindo, fazendo uma matriz SWOT. A análise SWOT é uma avaliação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que estão em torno de uma empresa ou um departamento, que é o caso aqui na nossa discussão. Então, na nossa matriz SWOT, eu coloquei aquilo que contribui para a estratégia e aquilo que dificulta a estratégia, sendo aspectos internos e aspectos externos. Então, o que contribui para a nossa estratégia? Nós temos autonomia e controle dos processos, desempenho operacional. Nosso desempenho é muito bom, né? Comparado mesmo com as outras operadoras, o que a gente faz é um diferencial realmente. Nós temos uma boa infraestrutura, equipamentos, instrumentos e ferramentas para fazer todas essas atividades e uma equipe qualificada. Ela vem com essa boa qualificação porque o processo de inclusão no metrô é um processo de admissão, é um processo de prova, né? É um processo de concurso público. E daí, normalmente, é esperado que os melhores profissionais das áreas são contratados e ingressam para trabalhar no metrô. O que dificulta a nossa estratégia é a falta de materiais, mudança de tecnologia, que é da nossa avaliação que mude realmente, né? Estamos sempre em mudança, mas a mudança de tecnologia também nos traz a falta de informação para que a gente possa ter domínio sobre essa tecnologia. E a falta de espaço físico para acomodar todos os processos da oficina. Porque como cresce o número de equipamentos, de sistemas, de processos, nós temos uma diversificação muito grande e são equipamentos grandes. Nós sofremos hoje com um processo com pouco espaço físico para a gente poder acomodar todo essa gama de equipamentos. E também nós temos aqui uma empresa de muitos anos, né? E tem um envelhecimento do pessoal. Tem a saída de pessoas e com essa saída de pessoas elas levam o conhecimento, né? Que elas trouxeram em todos esses anos. Nós temos ainda como aspectos agora externos que contribuem para a estratégia a credibilidade e reconhecimento do público, do usuário. O metrô é a empresa mais bem avaliada nos últimos anos como serviço público. Planejamento empresarial agregador, nós temos um planejamento constante. Nós temos muitos projetos de expansão da malha, extensão das linhas e investimento externo. Nós temos isso como uma oportunidade. Agora, dificuldades que externamente que nos afeta é a dificuldade de contratação de mão de obra, porque nós sempre estamos visando redução de custo e gerenciamento desses valores, e o fato de ser concurso público tem o seu lado
o seu lado negativo, né? Não é uma coisa que você determina na hora, você tem que acionar os órgãos competentes para fazer a justificativa dessa mão de obra. E corte de custos de investimento, dificuldade de aquisição do processo, muito burocrático de compra, né? E a possibilidade de privatização da empresa também a gente entende que é uma ameaça. Bem, segundo o portal do metrô, nós somos uma companhia aí que foi fundada em 1968. Nós somos controlados pelo governo do estado, que é o nosso maior acionista, e indiretamente os nossos acionistas é a própria população. E nós temos algumas pequenas parcelas de outros setores também que seriam nossos acionistas, né? Até a própria prefeitura da cidade. Nós temos aí 69,7 quilômetros de linha e extensão, né, em 62 estações, em 3 linhas, a linha 1 azul, vermelha 3 e verde 2. E a nosso processo nós estamos inseridos na gerência de manutenção, departamento de oficinas de manutenção. O departamento de oficinas de manutenção, nós somos responsáveis por manutenção dos equipamentos de giro. O que é o equipamento de giro? É todo aquele equipamento que sai do instalado e é possível de ser reparado. Então eles são enviados para as oficinas para manutenção. Nós fazemos a manutenção desse equipamento e depois retornamos ao estoque, né, para disponibilização para o nosso cliente interno, que são os outros departamentos de manutenção. Material rodante, que cuida dos trens, manutenção de sistemas, que cuida dos equipamentos de estações e pátios de manutenção, e a engenharia. Os nossos processos internos, a gente pode colocar como um processo que se dá com as entradas, que são o material de giro, ou mesmo um projeto técnico de alteração de algum material de giro, de algum equipamento, um projeto de inovação, ou materiais de consumo que nós fazemos alguma intervenção e depois disponibilizamos para os nossos clientes. Dentro do nosso processo, a gente recebe o material, analisa a falha, ou faz um estudo, ou desenvolve um projeto, ou troca os materiais defeituosos. Depois, ainda na cadeia de qualidade, nós fazemos a inspeção, ajuste e teste, registro, embalagem e a pontuação no sistema. Entregamos ao cliente final, que no caso é a equipe de manutenção ou ao próprio estoque, sendo que o estoque é nosso cliente e fornecedor. Nós recebemos todos os sobressalentes para tocar todo o nosso processo. Então as nossas saídas são material de giro reparado, equipamento modificado ou produto de inovação. Bem, agora fazendo uma identificação mais aprofundada da onde nós estamos ainda, nós temos como clientes os próprios outros departamentos, porque nós somos um departamento de apoio, que nós fornecemos equipamento para os outros tipos de manutenção, como já havia comentado. Então esses são os clientes nível 1, né? Depois, esses fornecedores, esses clientes, eles vão disponibilizar para o cliente nível 2, que é a operação do metrô, que eles que conduzem o metrô, são as suas equipes de operação de trens, operações de estação. E depois nós temos o nosso cliente final, que é o usuário do metrô, que embarca, que realmente paga o custo da empresa, né? Através da compra de bilhetes e assim gerando uma receita. Nós temos uma cadeia de suprimento em que nós nos posicionamos no meio do processo. Nós
Somos fornecedores, nós fornecemos materiais reparados e somos consumidores, sendo que nós temos outra gerência responsável pela aquisição de materiais. Eles vão nos fornecer os materiais que nós chamamos de material de consumo, e esses materiais nós utilizamos nos nossos processos para liberar os equipamentos para os nossos clientes. Bem, utilizando nos nossos pontos fortes e vendo as necessidades que nós temos, eu consegui identificar uma melhoria na nossa gestão aqui da oficina em algumas etapas. Então, a primeira proposição que é feita é a gestão por indicadores de desempenho. São indicadores próprios para a nossa área que podem determinar o quão eficaz e eficiente nós estamos. Nós podemos medir a nossa produtividade, medindo tudo aquilo que a gente forneceu, o quanto a gente forneceu, se o que a gente forneceu está dentro da qualidade, né? Se o que a gente forneceu o cliente vai usar e vai ter uma durabilidade, né? Porque qualquer coisa que a gente libere e volte antes do tempo, dê uma falha curta, uma curta vida útil, isso gera um custo. Então, nós temos que perseguir os nossos indicadores propostos aqui nesse trabalho para poder ter uma ideia de onde a gente pode corrigir o processo e assim a gente ganhar qualidade e efetividade. Outra coisa que a gente pode propor é a readequação do layout. Nós somos em 3 células: a célula de baterias, a célula aqui da oficina maior, que é a oficina de equipamentos elétricos, que tem alta complexibilidade, e os equipamentos são muito grandes. E nós temos uma terceira célula, que os equipamentos são menores, mas são em mais quantidades. Só que, apesar dessas definições, ainda é muito misturado a alguns serviços, né? Tem alguns serviços muito pequenos que são feitos na célula ainda da eletrônica de potência, que é essa célula com os equipamentos mais robustos. Então, qual que é a ideia? A oficina CRC, que é a oficina desses equipamentos menores, a gente expandir ela, agregando uma nova sala, criar um Kanban de materiais de entrada e saída, e daí nós pegamos todos os serviços dessa célula dos equipamentos mais robustos, que é a célula CPB, que são pequenos e são possíveis serem feitos na outra célula, e levar tudo para lá. E daí a gente consegue deslocar a mão de obra lá para lá, aquela célula ganha uma visibilidade e importância maior, e a célula com os equipamentos maiores ganha um conforto e segurança no armazenamento e fluidez no processo, né? E nós ainda conseguimos fechar a área maior, porque ela tem um risco elétrico. Um risco elétrico, segundo a CLT, deve ser pago um adicional ao funcionário. Então, pessoas despreparadas que entram aqui na área, elas podem estar correndo esse risco. Apesar da área ser sinalizada, nós temos a orientação. Mas para a garantia da segurança, a gente resolveu fechar e colocar uma porta de acesso social. Só entra quem tem a chave. Assim evita também interrupções da produção. Estranhos ao processo não entram para fazer conversas paralelas e outras coisas. Só entra quem está diretamente ligado ao processo. Nós identificamos também uma ação sobre a gestão de pessoas. Aqui na área nós temos um quadro bem diversificado de pessoas. Nós temos pessoas que estão começando a sua vida profissional, nós temos pessoas que estão ainda na fase de transição, e nós temos os mais experientes, aqueles que têm 20, 30, até 40 anos de empresa e acumulou em todo esse tempo uma grande experiência em diversas atividades
diversos processos, esse conhecimento tácito que a gente não pode perder. Então, para a gente poder trabalhar em cima disso, a gente está propondo o seguinte: um plano de transição de conhecimento. Então, como funcionaria? Os mais novos trabalhariam junto com os mais velhos. É identificado essa necessidade de ensinar as pessoas, né? Então, essa troca de experiência em 5 etapas. Então, a primeira etapa dessa estratégia seria identificar os influenciadores. Quem são as pessoas que têm essa habilidade de fala? Promover a capacitação. Promover a ideia de trocar essas experiências. Então, o terceiro passo seria incentivar as trocas de experiências. O quarto passo seria gerenciar os documentos, que além desse conhecimento tácito, nós temos o conhecimento formal. Então, é muito importante a gente fazer uma gerência sobre esses documentos. E treinar as pessoas, sempre que for possível e viável, nós nos dedicarmos a fazer treinamentos, que as pessoas façam os treinamentos, que elas sejam multiplicadoras, ou mesmo buscar no mercado treinamentos com conhecimentos gerais que são aplicáveis à nossa companhia. Então, concluindo, utilizando todos esses processos de gestão que estão detalhados na monografia, lá são baseadas, lógico, em questões já conhecidas, né, práticas já conhecidas. A gente consegue fazer aqui uma gestão melhorada, né, uma melhoria contínua e mais produtiva, e ganhar mais efetividade nas nossas ações. Então, aqui eu concluo a minha defesa e agradeço a oportunidade.